Olá, gente, tudo bem? Bom, a gente vai aprofundar um pouco de algumas discussões que a gente começou em sala de aula, né, discutindo fascismo, nazismo, expliquei para vocês o que foram historicamente esses regimes, né? E hoje a gente vai tentar trazer essa discussão para uma dinâmica mais contemporânea, né? O que se pode falar de fascismo hoje em dia? E mais especificamente, será que é possível falar de fascismo no Brasil nos dias de hoje? Bom, para isso a gente vai fazer uma discussão mais geral e um panorama histórico também muito rápido do fascismo no Brasil e tentar chegar aqui a umas reflexões atuais, né? A gente tem que partir de um pressuposto que é o seguinte: o mundo não viveu um crescimento da extrema direita. O mundo não viveu um crescimento da extrema direita como a gente vê hoje, né? Desde a década de 30 do século passado, né? Desde o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Atualmente, países como a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, Finlândia, Itália, Polônia, Hungria, Eslováquia, tudo na Europa, Estados Unidos, as Filipinas, o Brasil, são governados por governos de extrema direita, né? E isso por si só é um dado interessante, né? Por que há um crescimento tão grande da extrema direita e o que é essa extrema direita atual, né? Nenhum desses governos, desses partidos, se caracterizam como governos fascistas. Eles não se dizem fascistas, né? São poucas as organizações hoje que se dizem fascistas. Por outro lado, é impossível olhar para esses movimentos e para algumas das suas bandeiras, etc., e não lembrar um pouco do fascismo histórico e de um conceito mais amplo de fascismo, né? Então, nesse contexto, vale a pena a gente discutir o que pode ser o fascismo hoje e o que pode ser o fascismo no Brasil. E acho que essa é uma discussão chave para entender o que está acontecendo e para vocês, obviamente, decidirem de acordo com as crenças, posições políticas, vontades e etc. de vocês, como se posicionar, como interpretar o momento e como se posicionar diante dele, né? Então esse é o objetivo dessa aula, fazer vocês, dar elementos, dar instrumentos para vocês pensarem sobre o presente e se posicionarem diante dele, né? É claro que o fascismo não vai ter nunca mais a mesma cara que ele teve, né, os movimentos fascistas tiveram ali no período entre guerras, né? Mas existem novas formas de destruir as democracias, novas formas de organizar governos autoritários, novas formas de mobilizar as massas, né, em torno de um projeto reacionário. Então é importante que a gente entenda o que pode haver de fascismo nesses governos de extrema direita no mundo e no Brasil, o que não tem nada a ver e como a gente caracteriza esse processo, né? Vou basear essa aula em alguns textos, eu vou deixar eles todos disponíveis para vocês. Tem um livro do Leandro Kondler interessante sobre o fascismo, Introdução ao Fascismo. Tem um livro que infelizmente é em inglês, né, do Enzo Traverso, chamado The New Faces of Fascism, que é um livro muito bom, de 2018, também bem interessante, né? Tem um texto interessante de vários professores da USP, né, na Folha de São Paulo, publicado há um pouco mais de uma semana, também vou deixar para vocês o link. Enfim, tem alguns materiais que eu vou deixar para vocês para a gente discutir um pouco mais aprofundadamente o que eu vou apresentar rapidamente aqui nesse vídeo, né? Primeiro sim, a gente tem que entender, como eu falei para vocês, que existe uma dificuldade grande de definir o que é fascismo, né? Essa dificuldade ela está em todo canto, né? Ela está na disputa política, no dia a dia das pessoas que estão falando de fascismo e muitas vezes não sabem definir o que é fascismo. Muitas vezes o fascismo se torna mais uma característica, uma espécie de xingamento, né, que uns usam contra os outros sem saber muito bem o que significa. Mas há também uma discussão grande entre os meios acadêmicos, entre os intelectuais. E isso tem a ver com as características do fascismo, né? O fascismo ele é um movimento que é contraditório por si só. Ele tem características contraditórias. Por exemplo, é um movimento reacionário, mas que muitas vezes se diz revolucionário, né? É um movimento tradicionalista que apela às tradições, mas usa de mecanismos muito modernos, né? Usou da propaganda de massa lá atrás, nos anos 30, e se há fascismo hoje, usa das redes sociais, etc, etc, né? Prega a ordem, mas prega a ordem através da rebelião, muitas vezes, né? Diz que é um antissistêmico contra as elites, mas sempre chegou ao poder apoiado pelas elites, né? Então o fascismo é um movimento contraditório e isso dificulta
defini-lo por si só. Por outro lado, o fascismo também teve características muito diferentes nas diferentes experiências, né? O fascismo italiano tinha características diferentes do nazismo alemão, que era o fascismo alemão, tinha características diferentes do que foi o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, né? Enfim, então definir o fascismo não é fácil. Existem abordagens singularizantes que dizem que o fascismo foi um fenômeno que aconteceu no período entre guerras e ficou ali. E existem abordagens mais generalizantes, né? Não faria sentido falar de fascismo hoje se a gente entendesse que o fascismo simplesmente ficou lá. Então, se a gente vai discutir se há ou não fascismo hoje, a gente tem que partir dessas abordagens mais generalizantes, né? Que entendem o fascismo como um fenômeno histórico que encarna algumas coisas, que não vai se repetir como foi, mas que pode se renovar, se transformar e surgir de outras formas, né? Dessa perspectiva mais generalizante, a gente precisa pensar em algumas características do fascismo, né? Esses autores que escreveram esse texto na USP falam, a partir do Robert Paxton, que é um estudioso do fascismo, falam de 4 características importantes da forma do fascismo. Então é como se o fascismo tivesse uma forma, uma armadura, e vários conteúdos diferentes pudessem ser colocados nessa armadura, a depender dos contextos históricos, das particularidades de cada país, etc. Mas essa forma, né, esse corpo do fascismo tem algumas características-chave. A primeira delas é a violência, né? A mobilização da violência como uma forma de fazer política, né? A segunda delas é uma mobilização permanente dos seguidores, né, dos militantes desses movimentos. A terceira é uma obediência cega ou quase cega ao seu líder, né? Uma mitificação do líder fascista. E a quarta é um nacionalismo, ultranacionalismo retórico, né? Usado como forma de coesionar, de juntar, né, os diferentes grupos do país. Então, você usa a ideia do país, da nação, como forma de juntar e de construir inimigos, né? Os comunistas podem ser os inimigos, os esquerdopatas, os imigrantes, no caso de contextos europeus, e etc, etc, etc. Esses inimigos são sempre os culpados pela grande crise que nós vivemos, e etc. Então, essas são características gerais, né? Se a gente pega também os movimentos fascistas históricos e o que pode ser considerado como fascismo contemporaneamente, tem algumas características contextuais que são importantes. Por exemplo, esses movimentos sempre emergem em contextos de crise, crise profunda, né? Se nós pensarmos o mundo lá dos anos 30, onde emergiram os principais movimentos fascistas, você tinha tido a crise de 29 de forma brutal. Ela assentou a indignação popular, a insatisfação, o desespero das pessoas, que serviu como base para os movimentos fascistas. Hoje nós tivemos a crise de 2007 e 2008, e nós vivemos as consequências dessa crise. Essa crise de 2007 e 2008 também assentaram uma base de desesperança, de indignação, de insatisfação, de descrença com a política, né? Que servem também de base para movimentos reacionários que surgem hoje e que a gente vai ver daqui a pouco se podem ou não ser considerados fascistas, né? Então essa antipolítica que vem da crise, né? A crise piora a vida das pessoas, as pessoas passam a dizer, no Brasil, por exemplo, bom, a gente tem governos que se alternam aí, PSDB, PT, há 30 anos, não resolve muita coisa, minha vida não mudou tanto, mudou um pouco ali nos governos petistas, mudou um pouco mais ali, não sei o quê, mas não mudou substancialmente, piorou muito com a crise, nada disso resolve, a política é tudo igual, é tudo ladrão, eu quero alguém de fora, alguém antissistêmico, alguém que venha romper com tudo isso. Então, essa é uma base de sustentação de movimentos fascistas historicamente, né? Bom, então, vale a pena a gente tentar pensar um pouco de como o fascismo se articulou no Brasil, historicamente, para ver se é possível falar de fascismo no Brasil hoje, né? Nos anos 30, você teve movimentos fascistas em vários lugares do mundo, como eu falei. Itália e Alemanha são os mais famosos. Depois veio Espanha, Portugal, né? Você tem a ascensão de um movimento fascista na Inglaterra, por exemplo. Se vocês assistirem aquela série Peaky Blinders, que conta a história de uma gangue inglesa durante vários anos, a última temporada dessa série, tem uma contextualização interessante do surgimento do movimento e do partido fascista na Inglaterra. E o Brasil teve o seu partido fascista, né? Teve o seu movimento fascista. Esse movimento se transformou em um partido chamado Ação Integralista Brasileira, AIB, que foi liderada por um cara chamado Plínio Salgado.
Foi formado esse partido em 1932, né? Nesse contexto de crise, de insatisfação, era o governo Vargas que estava no Brasil nesse momento, e foi a iniciativa fascista mais importante no país, né? No auge desse movimento, ele chegou a ter mais de 1 milhão de aderentes, ou seja, 1 milhão de pessoas ali aderindo ao movimento. Depois de tentar um golpe em 1938, esse golpe fracassou, um golpe contra o Estado Novo do Vargas. Esse movimento foi perdendo força, foi se desintegrando, né? E o Plínio Salgado, seu líder, foi mandado para o exílio em Portugal, né? O símbolo do integralismo brasileiro é esse que vocês vão ver aqui, que é o sigma, né? Que tenta simbolizar justamente a integração da sociedade. É como se integrasse a família, que é o núcleo básico para eles da sociedade, ao Estado, à nação como um todo, né? E esse movimento ele é fascista, né? Assumidamente fascista, mas adquire algumas características próprias. Por exemplo, eles publicamente rejeitavam o racismo, então não se assemelhavam ao nazismo alemão, por exemplo, né? Mas o Plínio Salgado e os integralistas adotavam uma retórica muito parecida com a do nazismo. E, inclusive, vejam que interessante, dividia sedes. As sedes dos partidos às vezes eram as mesmas em algumas cidades. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma cidade chamada Rio do Sul, cuja sede da ação integralista brasileira era a mesma sede do Partido Nazista, né? A ação integralista brasileira era financiada pela embaixada italiana, o governo da Itália era o Mussolini, fascista, né? E então esse movimento existiu, né? Eles tinham uma saudação própria, muito similar à saudação nazista, tinham, enfim, toda uma discussão, e o seu lema era Deus, Pátria e Família, né? O seu lema era Deus, Pátria e Família. O Plínio Salgado, que foi exilado, ele voltou em 1938, ele voltou para o Brasil em 46 e assumiu a presidência de um partido chamado PRP, Partido de Representação Popular. Então os integralistas se juntaram aí nesse PRP. Depois esse PRP se desfez na época da ditadura e os integralistas se dissolveram e foram todos para a Arena, que era o partido da ditadura, né, da situação. E terminaram ali depois da ditadura se dissolvendo. Em 1975 o Plínio Salgado morre, isso gera um baque ali no integralismo, mas o integralismo continua vivo até hoje, né? Existem movimentos integralistas que continuaram essa trajetória. O mais importante deles é chamado Frente Integralista Brasileira, FIB, né? Que foi fundado em 2005, né? E a galera da FIB está hoje num partido político chamado PRTB, né? Que é o mesmo partido político do Hamilton Mourão, que é nosso vice-presidente hoje em dia, né? Bom, o lema Deus, Pátria e Família, o lema do integralismo, foi usado um dia desse pelo Bolsonaro, numa postagem que estava o Bolsonaro e o general Heleno, né? O Bolsonaro fazia essa postagem, essa foto, e colocava ali o lema Deus, Pátria e Família, que é exatamente o mesmo lema do integralismo, que foi o movimento fascista por excelência do Brasil, né? Bom, dito isso, há algumas diferenças importantes do contexto atual para o contexto fascista clássico, digamos, no Brasil, né? O integralismo era contra, por exemplo, o capital estrangeiro, né? O investimento estrangeiro na economia, a entrega de bens nacionais, de empresas nacionais aos países estrangeiros, e era a favor de uma intervenção estatal na economia. Por outro lado, hoje o bolsonarismo não faz nada disso. O bolsonarismo é a favor de entregar mesmo as empresas em mãos privadas, nacionais ou internacionais, as empresas públicas, né? E tem uma retórica ali de não intervenção do Estado na economia liderada pelo ministro da Economia, né? Então, isso é uma diferença. Essa diferença pode ser explicada pelas diferenças de contexto histórico, né? Mas é uma diferença importante. De todo modo, o fascismo nem sempre esteve distante do liberalismo. Como eu falei no início, o fascismo sempre chegou ao poder apoiado pelas elites locais, explicitamente ou implicitamente, né? Mas, por exemplo, o primeiro-ministro da Fazenda do Mussolini era um cara chamado Alberto Di Stefani, que era um liberal, né? O Ludwig von Mises, que é um grande teórico do liberalismo, em 1920 exaltava as virtudes dos líderes fascistas porque os líderes fascistas resgatavam, né, o princípio da propriedade privada quando combatiam os comunistas, né? E uma característica chave do fascismo é o anticomunismo. O fascismo ele se forja
numa retórica anticomunista muito forte. Falando especificamente do caso brasileiro atual, será que a gente está falando de um governo, né, de um momento que é conservador, simplesmente, que é reacionário, ou que tem traços fascistas? Essa discussão é importante, né? Os conservadores, eles visam conservar a ordem das coisas, né? Eles entendem que a ordem das coisas está sendo alterada, né? Que a família tradicional está sendo transformada, que agora, enfim, os valores estão sendo perdidos e que é preciso conservar essa ordem de coisas. Os reacionários, né, eles vão além, eles englobam o projeto conservador, ou seja, eles não querem que as coisas mudem, mas mais do que isso, eles querem restaurar algumas coisas de um passado, em geral, um passado construído de forma mítica, né? Um passado que não existiu na realidade, mas que é aquela velha frase, isso não é mais como era antigamente, né? Então a gente quer resgatar um passado mítico, né? Esses são os reacionários. Os fascistas, embora conservadores e reacionários possam também optar por alternativas autoritárias, né, para colocar esses projetos em prática, no fascismo tem uma coisa que nesses dois projetos não tem necessariamente, que é há uma cultura de mobilização das massas e um culto à violência. E isso é diferente, né? O fascismo tende a mobilizar as massas através da violência, configurando a ideia de um outro, de um inimigo, de um adversário que deve ser destruído, né? O país tem que ser limpo, o país tem que expurgar o seu mal. Isso é uma característica chave do fascismo. Atualmente, o que a gente vive no Brasil? Você pega a conjuntura de crise, começa em 2007, 2008, chega um pouquinho mais tarde no Brasil. Em 2013 a gente tem aquelas grandes manifestações, né, que expressam uma insatisfação profunda dos brasileiros com o sistema político, né? E o bolsonarismo soube captar esse momento. A extrema-direita brasileira como um todo soube captar isso, e o bolsonarismo também, e soube trazer esse discurso da antipolítica para si, né? Embora o Bolsonaro tivesse na política há 28 anos, soube trazer esse discurso antipolítica para si e mobilizou de baixo para cima, ou seja, da sociedade, né, através de diversos meios, e aí meios que não são simplesmente de baixo para cima, mas o fato é que há uma mobilização, né, mobilizou um movimento que tem justamente essa retórica, né, de tentar limpar o país, expurgar o país, e a gente tem inimigos, os inimigos são os comunistas, são os petralhas, são os esquerdopatas, são os gays, enfim. Então esse movimento tem similaridades com aquele movimento tradicional do fascismo. É claro que esse movimento atual não tem, por exemplo, milícias armadas nas ruas ainda. Mas aí vale a gente ressaltar duas coisas. Existem formas de milícias virtuais que fazem um trabalho ali orientado, né, de perseguição, de destruição de reputações, etc. Existem as milícias armadas propriamente ditas no subterrâneo da política, e tem conexões aí a serem explicadas, né? Existem as milícias policiais, né, que tem conexão com essas milícias, com esses grupos clandestinos e que tem atuação dentro das próprias polícias, né? E aí, pra gente não ficar aqui fazendo nenhum tipo de afirmação sem nenhuma base, né, basta a gente observar um pouco do que foi o discurso do presidente Bolsonaro na reunião ministerial que foi divulgada há um tempo. O que o Bolsonaro diz ali? Olha, eu quero armar a população para a população se proteger de um golpe. Eu quero armar a população não para autodefesa das pessoas. Não se trata disso quando ele fala. Ele fala, eu quero armar a população para que a população possa garantir um regime político no qual eu acredito. Por isso que eu quero, de ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Então, toda essa discussão ela pode ser feita a partir de diversos matizes, diversas interpretações. Mas o fato é que, independente da conclusão que vocês tiverem sobre se
hoje a gente tem no Brasil um governo ou um movimento fascista que sustenta um governo, por exemplo, ou um crescimento de tendências fascistas, ou qualquer coisa desse tipo, independente da posição que vocês tiverem sobre isso, o fato de nós estarmos fazendo esse debate, e quando eu digo nós, não estou falando simplesmente eu com vocês, mas a sociedade estar fazendo esse debate é muito, muito, muito preocupante, né? E aí eu queria terminar com essa reflexão, né? O fato de nós estarmos fazendo um debate sobre se há ou não fascismo no Brasil já mostra que nós descemos muito a ladeira no que diz respeito ao que é aceitável e no que diz respeito à estabilidade da nossa democracia. Então eu vou passar para vocês uns materiais para vocês lerem, e aí a gente vai mantendo contato ali pela nossa plataforma, beleza? Abração, tudo de bom, espero que estejam acompanhando e que dê tudo certo.